minha vida, na vida da minha família. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Desejar bem-vindo a todos que nos visitam essa noite. Fiquem à vontade, a casa é nossa, a casa do Pai. Lucas 15 e o versículo 11 em diante. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por este motivo, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Feche os seus olhos. Querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos na noite desse dia, mais uma vez na tua presença. Já ouvimos o Senhor falar conosco através dos louvores e pedimos que o Senhor fale conosco agora através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, todos prontos? Cintos afivelados? Bem, algumas semanas atrás eu falei com os jovens da nossa igreja e eu usei esse texto como base também da parábola do filho pródigo. Nós estávamos no evento fechado aqui para a juventude e hoje eu quero trazer um sermão baseado nesse mesmo texto com uma outra aplicação para nós, igreja reunida aqui hoje nessa noite de segunda-feira, uma vez que se trata com um culto com uma temática diferente, culto da vitória. E eu quero fazer uma aplicação para nós aqui, tá certo? Bem, todos nós conhecemos a história e sabemos que Jesus tinha uma maneira muito peculiar de explicar as coisas, de convencer as pessoas acerca de determinados temas. E uma das formas que Jesus mais falava e mais usava para se direcionar ao povo e explicar era através de parábolas. Para quem já estudou, fez cursinho aqui, uma das minhas formações eu sou professor de matemática, e a gente às vezes tem que usar de estratégia para que o aluno consiga absorver determinados conteúdos. Então, por exemplo, para quem já estudou química, precisa estudar a tabela periódica. Então tem a família 1A, família 2A, enfim, aí tem aquelas frases famosas de cursinho, né? Bela Magrela, casou com o senhor Barão, Ratão e tal, esse monte de coisa aí. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Foi longe? Passou por isso aí? Meu Deus, tá pedindo aula particular pro Gui, né? Pois é, me enrolei. Vamos lá. E Jesus usava dessas estratégias para poder falar com o povo, usando de parábolas para explicar, e ficava muito fácil de entender, né? Jesus fazia analogias, e é este o caso aqui. Basicamente, eu peço licença para contextualizar e para parafrasear essa história com as minhas palavras, para que nós entendamos o contexto, porque é conhecido de todos nós. A parábola do filho pródigo, nós temos até louvores que falam sobre isso, mas eu preciso da sua atenção e da sua paciência para que nós possamos viajar no tempo e caminhar dentro dessa história maravilhosa. Bem, imagine a seguinte situação. Um pai tinha 2 filhos, pai e uma mãe, uma família bem estruturada, morava numa fazenda, tinha os seus trabalhadores, e eles viviam uma vida comum, uma vida na roça, na fazenda, no sítio, enfim, como queira imaginar. Esses 2 filhos viviam ali com os pais, e um determinado dia o mais novo chega para o pai e fala: pai, é o seguinte, eu cansei de viver aqui com o senhor nessa fazenda.
eu queria ir lá para São Paulo, curtir a vida, eu queria morar lá perto da Praça da Sé, sei lá. Eu queria me aventurar. A Bíblia fala, obviamente eu peço licença mais uma vez para falar aqui com as minhas palavras, mas no versículo 12 a Bíblia fala que o pai reparte os bens entre os dois. O mais velho ele fica em casa e o mais novo ele cumpre a sua promessa e vai viver pelo mundão afora. Sai de casa, talvez com a mochila ali, da Adidas, tal, aquele negócio todo, e foi viver. Chegou na cidade grande, começou a frequentar as baladas, as boates, começou a gastar, porque ele levou parte da mesada, da herança que ele havia recebido, né? Talvez à medida que o tempo foi passando, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, enfim, o dinheiro foi acabando, e ele foi se dando conta de que aqui fora as coisas não são tão mágicas como dentro de casa. Talvez ele tenha se dado conta, na primeira noite ou na segunda noite ali, que pasta de dente não nasce em árvore, que papel higiênico também não nasce em árvore, que você precisa ir até o mercado comprar, e para você comprar você precisa ter dinheiro. Você está me entendendo, né? Enfim, e à medida que o tempo foi passando, o dinheiro foi acabando, ele faz a seguinte reflexão: será que eu fiz uma boa escolha em sair de casa? Na verdade, quando ele se vê de fato no fundo do poço, é quando ele sente vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo. E aí ele faz a seguinte reflexão: quantos trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, e eu estou aqui agora no meio dos porcos? E ele faz essa reflexão. Talvez ele tenha se dado conta neste momento que ele havia feito e tomado uma decisão equivocada. Mas aí ele cai em si e ele ensaia um discurso então. E o discurso que ele ensaiou foi mais ou menos assim: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então me faz como, pelo menos como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia fala que ele ensaia esse discurso e parte em direção de volta à casa do seu pai e da sua mãe. Talvez naquela fazenda, naquele sítio, fosse mais ou menos igual aqui essa igreja, uma casa grande, uma estrada de chão, e talvez todo final de tarde aquele pai se sentava naquela cadeira de balanço, e no pôr do sol, por volta de 5:30 da tarde, ele olhava e ficava esperando aquele menino voltar, e aquele menino não voltava, e passavam-se noites e noites e o menino não voltava. Eu sei que tem muita gente que nos visita aqui, mas nós aqui da igreja local, eu já contei vários testemunhos aqui de experiências que passei ao longo desses 41 anos de idade. Afinal de contas, família grande, nós nascemos ali e tal, todo mundo já conhece essa história. Enfim, mas só para contextualizar e para enriquecer um pouco do sermão, nós ali em casa, em Guarulhos, nascemos 6 filhos, 3 meninos, 3 meninas, e papai e minha mãe sempre criou a gente dentro da igreja. E à medida que a gente foi tornando-se jovens, adolescentes, eu me lembro de escolhas que nós fizemos por andar por caminhos, assim como esse irmão mais novo. E eu me lembro de noites e madrugadas que minha mãe saía pelas ruas de Guarulhos, pelas biqueiras de Guarulhos, atrás do meu irmão Natan, com aproximadamente 14, 15 anos. Quantas noites, às vezes, nós íamos dormir e minha mãe ficava sentada na sala, assim como aquele velho pai, esperando meu irmão voltar, e ele não voltava. Talvez até você esteja aqui ouvindo esse sermão, esse simples sermão, e você até se identifica com essa história. Talvez você está aqui e você nem sabe onde está seu marido, ou seu filho e sua filha. E talvez ele chegue em casa alcoolizado, às vezes, enfim, marcado por experiências que tem passado pelo mundo afora. E você sabe o que é isso: esperar por alguém que esse alguém não chega. E quando chega, chega machucado, chega ferido. Essa é a história desse filho mais novo. Talvez tenha chegado em mais um dia desses tantos que passava, e naquela estrada velha de terra, naquela cadeira de balanço, aquele pai sentado, de repente ele vê alguém se aproximando. Não era comum naquele horário alguém andando, e ele olha e fala: eu conheço aquele jeito de andar, eu acho que é o menino, eu acho que é o meu menino. Talvez ele tenha falado para a mãe: ei mulher, corre aqui fora, eu acho que é o nosso menino que está vindo ali. E ele reconhece o jeito de andar por aquela estrada, e de fato era o filho mais novo que estava chegando.
Só que ele já não era mais a mesma pessoa, porque agora ele traz consigo as marcas das experiências que ele viveu por conta das escolhas que tomou. Porque as nossas escolhas, elas trazem consequências para nós, e eu já falei sobre isso aqui também. Consequências que por vezes são reversíveis, mas por vezes tomamos decisões, e essas decisões nos trazem consequências que são irreversíveis. Por exemplo, um relacionamento hoje não pensado vai trazer feridas e consequências futuras. Às vezes uma gravidez indesejada, às vezes uma agressão, às vezes uma prisão, às vezes uma morte, enfim. Aquele menino, ele voltou para casa, mas ele não é mais o mesmo, porque ele traz consigo agora as feridas e as marcas das experiências que ele passou. E quando ele vem se aproximando, talvez aquele pai tenha chamado a mulher, e o filho vem se aproximando, ele é o nosso menino. E quando o menino vem se aproximando, o pai se aproxima dele, e o menino coloca então em prática aquele discurso que ele havia ensaiado há um tempo atrás. E quando os dois se aproximam, ele chega para o pai e começa a falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, então me faz como um de seus trabalhadores. E enquanto ele está colocando esse discurso em prática, a Bíblia fala que o pai interrompe o seu discurso, lhe abraça e lhe beija. Imagina a cena. Imagina a felicidade, a euforia, aquela muvuca. E aí naquela muvuca toda, o pai chega e grita: traz a sandália, traz o anel, vamos fazer uma festa, vamos dar um banho no menino. Aquele que estava perdido voltou para casa, vamos comemorar. Este é o cenário dessa parábola, a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Enfim, enquanto eles estão ali se confraternizando, se abraçando, feliz, o menino voltou, vamos comemorar. O irmão mais velho está na porta, observando tudo. Essa é a cena de momento. E aqui eu coloco uma vírgula e vamos contextualizar um pouquinho mais. Bem, o versículo 11 que nós lemos aqui no início dessa parábola fala de duas palavras. Na minha versão aqui é: Jesus continuou. Se Jesus continuou, alguma coisa ele vinha fazendo antes. E o que é então que Jesus vinha fazendo antes do versículo 11 que ele continuou aqui? Aí nós vamos para o versículo 8, que nos diz assim: ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre toda a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a moeda perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu falei que Jesus usava de parábolas para nos explicar. E aqui no versículo 8 nós temos uma segunda parábola, uma segunda história que Jesus nos conta. Basicamente a história aqui é o seguinte: tinha uma mulher, e essa mulher ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. E ela perde uma moeda dentro de casa e ela fica desesperada, porque uma das linhas de entendimento dos estudiosos é que essas dracmas faziam parte de tipo de um seguro para que essa mulher usasse no caso de um divórcio, alguma coisa assim, um falecimento do marido, enfim. Era um recurso que ela tinha. Então ela perde parte deste recurso, como se fosse um seguro-desemprego, e ela fica desesperada. Então ela começa a procurar dentro de casa e ela encontra a moeda perdida. Então ela fica tão feliz que encontra a moeda perdida que ela convoca todas as suas amigas para comemorar, porque ela havia encontrado a moeda perdida. Só que novamente, quando nós vamos para o versículo 8, tem uma palavra aqui que nos leva a entender que alguma coisa ainda acontecia, a história ainda não acabou. Porque o versículo 8, na minha versão, a primeira palavra é ou. Então se tem o ou, tinha alguma coisa antes, uma coisa ou outra. E o que é que tinha antes então? Aí agora sim nós vamos para o início do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que nos diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre?
E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros cheio de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Vamos agora organizar o nosso raciocínio? Vamos lá? Pois bem, entre aspas, obviamente, o que eu vou dizer aqui, um dos maiores erros de Jesus, na visão dos escribas e fariseus, é que quando Jesus veio para a terra, as pessoas esperavam um Jesus totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. Enfim, daquilo que aconteceu. As pessoas esperavam um Jesus bonito, e a Bíblia fala que ele não tinha formosura, um Jesus de uma família influente, enfim, dentro dos padrões da época de alguém que se dizia o Filho de Deus, o Messias, o esperado e o prometido. Quando Jesus vem, ele nasce de uma família totalmente oposto a isso, de uma família simples, nasce sem nenhum tipo de pompa ou algo do gênero. E o mais grave disso tudo é que quando Jesus chega, Jesus dá atenção àquilo que a sociedade mais rejeitava, que era pecadores. Então Jesus se sentava com cobradores de impostos, com ladrões, com prostitutas. Jesus gostava de estar no meio do povo. Jesus não gostava de estar isolado, em destaque, nos grandes altares. Não, Jesus gostava de estar no meio do povo. Tanto é verdade que quando Judas trai a Jesus, ele precisa informar os traidores assim: olha, aquele que eu beijar é ele. Ou seja, porque ele era igual a todo mundo, passava batido caso ele não fosse beijado. Jesus era gente da gente. E isso incomodava os escribas e fariseus. Imagine, o Filho de Deus sentado com aquela mulher? Não, pelo amor de Deus. Aquilo ali é um cabo, aquilo ali é um 71 danado, aquilo é um estelionatário, rapaz. E aquela mulher, passado dela. E Jesus estava na mesa com essa galera, sentado, comendo com os pecadores. Imagina a cena agora de novo, peço licença para fazer aqui uma reflexão com as minhas palavras. Imagine a seguinte cena: Jesus está dentro de casa, sentado, comendo na mesa ali tal, com o pessoal. E lá fora, na porta, aonde? Na porta, os escribas e fariseus estão murmurando: olha lá, ele come com os pecadores. Pelo amor de Deus, né? Ô Jesus, em nome de Jesus. Aí, com minhas palavras, Jesus: gente, dá uma licencinha, eu vou ali na porta, rapidinho, me dá uma licencinha, deixa eu me levantar aqui da mesa. Aí Jesus vai até os escribas e fariseus: tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Jesus, tudo bem? Tudo bem. Algum problema? Sim. Por acaso o senhor conhece a história daquela mulher que o senhor está sentado junto? Conheço. E aquele rapaz que está do seu lado ali? Aquele é o maior ladrão da região. Rapaz, aquele cara tem E aquela mulher? Aquilo ali já está no 3º casamento. Aí Jesus chega para eles e fala: eu vou contar umas histórias para vocês. Vocês têm tempo? Tem, a gente tem um dia inteiro para ficar aqui cuidando da vida dos outros. Então tá bom. Aí Jesus conta 3 histórias para eles ali na porta. Jesus fala para eles assim: um homem tinha 100 ovelhas. Ele perde uma ovelha, deixa as 99 e vai até o deserto procurar a ovelha perdida. Ele encontra a ovelha perdida, ele põe sobre os seus ombros, ele cura as suas feridas, ele passa um bálsamo e traz para junto das demais. Jesus está contando para eles ali na porta essas histórias. Versículo 8: uma mulher tinha 10 moedas. Ela perde uma dessas moedas, ela fica desesperada porque ela parte do recurso que ela tinha. Então ela procura e varre toda a casa até que ela encontra a moeda perdida. E ela se sente aliviada e fica feliz: ufa, encontrei a moeda que eu perdi. E ela fica tão feliz que ela convoca todas as amigas para comemorar com ela, porque ela havia encontrado moeda perdida. Versículo 11: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo chega para o pai e fala: pai, me dá a parte dos bens que me pertence. O pai reparte os bens entre os 2. O mais velho fica em casa e o mais novo sai a viver dissolutamente pelo mundo afora, gastando nas noitadas. Depois que ele começou a viver e gastou tudo o que tinha, ele viu que fez uma grande bobagem e ele fala: eu preciso voltar para casa, senão eu vou morrer. E ele volta para casa. E quando ele volta para casa, ele encontra o seu pai e fala: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, então me faz pelo menos como um dos seus trabalhadores. O pai o perdoa, lhe abraça, lhe beija, interrompe o seu discurso e aceita ele de volta.
Esse é o contexto da parábola do filho pródigo. Obviamente, nós podemos fazer várias aplicações aqui. Nós podemos falar de salvação, de arrependimento, etc, etc. Mas aqui, na primeira história, nós temos uma ovelha perdida fora de casa. A ovelha sabe que está perdida? Sabe. Se você pegar o seu cachorrinho, deixar lá na Praça da Sé agora e sair correndo, entrar dentro do carro, ele não sabe que está perdido? Sabe. Então na primeira história nós temos alguém perdido fora de casa e sabe que está perdido. Na segunda história nós temos uma moeda perdida dentro de casa. A moeda sabe que está perdida? Não sabe. Moeda não tem entendimento de nada. Na primeira história nós temos alguém perdido fora de casa e sabe que está perdido. Na segunda história nós temos alguém perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. E na terceira história nós temos dois filhos. Um perdido fora de casa e sabe que está perdido. E um perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Jesus ele conta essas três histórias para chegar nessa conclusão. Obviamente poderíamos fazer várias aplicações, como eu disse aqui. Mas essa é uma aplicação que eu gosto muito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Para dois grupos de pessoas. É um sermão simples, mas com uma aplicação muito boa para nós aqui hoje. Primeiro, eu quero me dirigir às pessoas que talvez estejam no primeiro grupo. Perdido fora de casa e sabe que está perdido. Bem, nós sabemos que a vida de adulto, como eu costumo dizer, ela não é fácil. A vida é feita de desafios. E a gente gosta de estar aqui na igreja porque a gente ouve louvores, a gente ora, a gente ouve uma palavra que nos dá ânimo, que anima, que nos dá força. E a gente gosta de estar em família, em comunidade, porque isso faz bem para a gente. Aliás, nós somos igreja. E igreja é assim, nós somos o corpo de Cristo. Precisamos estar ligados um ao outro para que juntos prossigamos até a nossa vida eterna. Mas por vezes nós sabemos que algumas pessoas são afetadas e são atingidas por setas. E eu costumo dizer que no mundo espiritual não tem brincadeira. Você já passou ali na Cracolândia? Olha o que o inimigo faz com as pessoas. Às vezes é uma brecha, às vezes é uma mensagem, às vezes é só isso, só mais uma vez. Não é, e o inimigo ele não brinca em serviço, ele arrebenta. Assim como ele fez na vida desse filho mais novo, muitas vezes ele faz na vida de tanta gente. E talvez tenha feito até na sua vida que está aqui me ouvindo, ou na vida de algum familiar seu. Talvez tenha gente que entrou aqui, que sabe o que eu estou falando, até conhece esse hino da Rose Nascimento, que foi cantado porque é da sua época. Mas como filho mais novo, você saiu pelo caminho. E você hoje se vê sem saída, porque você perdeu o rumo da sua vida. Você perdeu o controle da sua vida, na verdade. O mundo espiritual não existe brincadeira. Voltando a falar da minha mãe, que é uma mulher muito ativa, inclusive ontem foi o aniversário dela, 71 anos de idade. Pense numa mulher ativa. Me ligou esses dias: filho, paga aí para mim por favor a inscrição do concurso. Eu falei: oxe, está fazendo pós-graduação, 71 anos. Pense, sirva de exemplo para nós jovens, né? Para você que está aí: não tem mais jeito não, 20 anos de idade, não tem jeito não, tome vergonha. 71 anos de idade, minha mãe está lá. E ela é de muita oração, ela é aquele tipo de mulher que não tem medo de nada. E, mãe, vamos ali que tem um endemoniado, vamos embora. E esses dias me chamaram para orar numa padaria, porque viram uns vultos lá. Ela falou: eu quero ir. Eu falei: vamos embora então. Ela é gay, minha mãe é demais. E aí, eu me lembro de várias situações, não foi uma nem duas, foram mais de 10, dezenas de vezes que nós saíamos para orar e expulsar demônio na casa dos outros. Várias histórias assim, uma pior do que a outra. Gaveta de talher na cozinha, sair, abrir os talheres, sair voando. Coisas horrendas. Por que eu estou falando isso? Porque o inimigo não brinca em serviço. E quando o inimigo derruba alguém que tem determinadas posições, um chefe de família, uma mãe, um líder espiritual, numa tacada só ele derruba meia dúzia, ele derruba dezenas de pessoas. É por isso que a Bíblia fala que ele brama como um leão tentando nos tragar. Mas a mesma Bíblia fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas infelizmente acontece, nós sabemos que acontece, de muitos desanimarem no meio do caminho, e assim como aquele filho mais novo se perderem.
às vezes por provações, provação muito forte, não aguentou o tranco. Às vezes por conta do pecado, uma queda. A pessoa caiu e não conseguiu se levantar mais. Às vezes por traumas vividos ao longo da sua vida cristã e da sua caminhada cristã. Inclusive decepções, muitas vezes sofridas dentro da própria igreja, com pessoas, com líderes. Às vezes faz com que nos afastemos da presença de Deus. E como aquele filho mais novo, muitas vezes estamos fora de casa e sabemos que estamos fora de casa e sabemos que precisamos tomar uma decisão, mas a gente não tem força para isso. Às vezes traições. E muitas vezes por vergonha não fazemos como aquele menino fez, de tomar a iniciativa de vir aqui e falar: eu preciso de Jesus, reconhecer a sua fraqueza e a sua limitação. É por isso que eu falei que existem dois grupos de pessoas: aqueles perdidos fora de casa e sabem que estão perdidos, e os perdidos dentro de casa e não sabem que estão perdidos. Eu me lembro de orações que minha mãe fazia quando nós éramos crianças, ministrando e profetizando sobre as nossas vidas. E eu já falei aqui também que no ano de 2010, quando teve aquele terremoto no Haiti, onde morreram 350 mil pessoas. 350 mil pessoas é muita gente, como se fosse 6 estádios, sei lá, do Maracanã lotado, é muita gente. E nós chegamos ali naquele país, gente morta para todo lado, gente morta na calçada, cachorro comendo gente morta na rua. E eu cheguei ali, fui a serviço da ONU, e eu não entendi o que eu estava fazendo ali, mas eu fui ali. E nós trabalhávamos durante o dia, nós fazíamos missões humanitárias, fazendo a segurança daquelas crianças que estavam perambulando pelas ruas sem os seus pais, distribuíamos comida, fazíamos a segurança daquele estado, daquele país. Mas durante a noite nós às vezes saíamos para pregar o evangelho. País dominado por voodoo e pela bruxaria. Quantas vezes nós fomos evangelizar, nós pregamos e nós ganhamos. E eu me lembro de um evento especificamente, que era um evento budista. E naquele evento, todos os países que estavam presentes ali, dezenas de países, tinham um momento para falar naquele evento. E nós do Brasil, o nosso comandante nos chamou na época e falou para nós: vocês vão representar o Brasil. E eu me lembro que nós chegamos ali naquele estádio nacional, inclusive a seleção brasileira jogou lá. No palco a foto de Buda, milhares de pessoas sedentas e carentes por uma palavra. E nós, meia dúzia de pessoas, militares ali, cristãos, nós demos as mãos embaixo daquele palco. E naquele momento que nós orávamos, que a nossa oração foi: Senhor, que o teu nome aqui seja glorificado, que nós possamos fazer a diferença nessa terra que é dominada pelo inimigo. Naquele momento, fez-se cumprir na minha vida as promessas que o Senhor tinha feito há 20, 30 anos atrás, nas orações da minha mãe, naquela casa simples ainda em Guarulhos. Quantos aqui tem promessa do Senhor nessa noite? E naquele dia nós oramos, e nós cantamos, e nós pregamos, e 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Ei, nós estamos aqui hoje numa igreja moderna, ar-condicionado, tudo de tecnologia, tudo top, mas o evangelho ainda continua sendo o mesmo do que em Atos 2, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se entre eles um som veemente, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram ouvidos entre eles línguas repartidas como que de fogo, à medida que o Espírito Santo lhes concedesse que falasse. Este mesmo Espírito opera entre nós aqui hoje, e é este Espírito que te trouxe aqui para te trazer essa palavra de ânimo, para te trazer essa palavra de vida. Não ceda, não ceda, não mude a rota. Ele está no controle de todas as coisas. O evangelho não mudou. O evangelho ainda é o mesmo. Ele liberta, ele salva e leva o homem para o céu. É isso, o evangelho é sobre isso. O evangelho é sobre mudança de atitude, mudança de rota, é sobre perdão, é sobre comunhão, é sobre graça. Essa é a mensagem central do evangelho. Não se pode falar em evangelho sem falar em graça. Perdidos fora de casa e sabem que estão perdidos. E o segundo grupo, e não menos importante, perdido dentro de casa e muitas vezes não sabe que está perdido. Por que eu estou falando isso? Osés, tudo bem, o filho mais novo perdido fora de casa? Tudo
Tudo bem, a história é muito clara, ele se arrepende, ele volta, mas o mais velho também estava perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. E eu quero apresentar algumas provas aqui para você. Lembra da cena? O filho mais novo chega, se arrepende, abraça o pai, aquela muvuca, traz o anel, traz a aliança, traz a sandália, vamos comemorar, aquele que estava perdido voltou. E aonde o filho mais velho está? Na porta. Por que eu digo que ele está na porta? Porque o texto diz, mas ele não queria entrar. E aí o pai vê ele observando aquela cena e vai até ele e fala: tudo bem, meu filho, está tudo certo? Mais ou menos, pai. Por quê? Não estou entendendo por que essa euforia toda aí. Como não? Seu irmão mais novo voltou, rapaz. Vamos comemorar? Não, algum problema? Eu nunca saí de casa. Eu estou com o senhor aqui sempre. Eu venho em todos os ensaios, eu venho em todos os connects, eu venho em todo o culto da vitória e o senhor nunca me deu nada. Aí o pai olha para ele. Talvez aquele pai tenha dito para aquele filho mais velho: é sério mesmo que você está fazendo uma comparação com a vida que você vive aqui dentro de casa com a vida que seu irmão vivia lá fora? Por acaso você sabe o que é acordar do lado de uma mulher que não é tua? Por acaso você sabe o preço que é você acordar no meio de cracudos? Para você comparar com a vida que você vive aqui dentro de casa, rapaz. E aqui eu trago uma aplicação para nós. Muitas vezes o mundo parece ser melhor. Muitas vezes aquele relacionamento extraconjugal parece ser bom, uma saída. Mas é tudo poeira. Aí o pai olha para aquele menino mais velho e fala: eu não preciso te dar nada, rapaz. Por quê? Porque tudo que eu tenho já é teu. Eu não preciso. E sabe o que é interessante? É que essa história parece não ter fim. Porque o texto acaba, mas ele não queria entrar. E a gente não sabe se aquele filho mais velho entrou ou não. Fim. É por isso que eu trouxe essa aplicação para nós aqui hoje. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: não se perca. Por vezes fora de casa, por vezes dentro de casa. Essa é a primeira prova de que aquele menino estava perdido dentro de casa, porque ele fazia essa comparação. E a segunda prova está no versículo 12, que é quando o pai reparte os bens entre os dois. E na condição de filho mais velho, ele não podia concordar com isso. Como assim? Dividir a herança do nosso pai ainda em vida? Isso é um absurdo, rapaz. Mas a Bíblia fala que ele consentiu. Ele só ficou dentro de casa. Por vezes estamos dentro de casa. A vida espiritual até que está tudo bem, mas às vezes nos perdemos também. Nos perdemos por conta das preocupações, provas, desemprego, crise financeira, a empresa que fechou, o filho que foi embora de casa. Isso abala a nossa fé. Eu entendo porque Jesus fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover uma montanha. Porque nós falamos sobre fé, nós pregamos sobre fé. Enfim, nós até falamos que acreditamos. Mas quando a gente se vê na primeira provação, parece que a nossa fé desaparece. Bateu o desemprego, bateu o diagnóstico médico, o desespero bate. Aí Jesus fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque quando você tem o dinheiro, sabe que pode comprar, é fácil, sabe que pode pagar. Agora quando vem o diagnóstico, não tem mais jeito. Quando você chega à conclusão: meu casamento não tem mais jeito, a casa é perdido, o marido já está dominado pelas drogas, pelo vício, já está no pecado. É aí que tem que entrar em ação a nossa fé. Sabe, às vezes por conta da demora a gente se perde dentro de casa, esperando aquela promessa que não se cumpre jamais. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Senhor, onde estão as suas promessas? Às vezes estamos dentro de casa, eu não estou falando de pecado, está tudo bem, mas bate o desânimo, bate a decepção também. Às vezes a gente se decepciona dentro da nossa casa, dentro da igreja. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava no quartel.
E um militar me procurou, um cabo, e ele falou: sargento, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: diga. Ele falou: rapaz, eu preciso de ajuda. Ele falou: meu casamento está destruído. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Eu me lembro que nós oramos naquela noite, e por um período de tempo eu discipulei ele. Ele aceitou a Jesus. O Senhor renovou o seu casamento, e ele segue firme para a honra e para a glória de Jesus. Sabe, nós precisamos estar afinados, atentos, e não nos esquecermos qual é o nosso propósito aqui de fato como igreja. Nós estamos aqui porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. E se não fosse o Senhor, sequer estaríamos aqui. Agora, as circunstâncias não podem ser parâmetros para nós definirmos ou não a presença de Deus. Essa foi uma das maiores repreensões de Deus com relação ao povo de Israel. Quando eles vêm tomar posse da terra prometida, e Deus olha para eles e fala: até quando eu vou ter que provar para vocês que eu sou Deus? Quando eu estou operando um milagre, está tudo bem. Aí quando eu dou uma desaparecida, vocês já questionam a minha presença ou não. Até quando? E isso eu estou falando das coisas que nós vemos, das provações, fora aquilo que a gente não vê. Quantos livramentos temos recebido? Talvez você hoje tenha sido livre de um assalto e você nem sabe. Talvez você, moça, estava andando hoje pela calçada e uma pessoa ia te atacar e você nem sabe, mas o Senhor te guardou. Sabe aquele estalo que você tem? Sabe aquela: eu preciso fazer isso, e o Senhor é o Deus que te abençoa, que iluminou o seu entendimento, que abriu os seus olhos espirituais. Às vezes Ele não faz aquilo que nós gostaríamos que fizesse aqui, mas Ele faz aqui desse outro jeito. Porque a nossa vida, ela é guiada pelas mãos do Senhor. E eu torno a repetir: situações que passamos não podem ser parâmetros para fazer que nos percamos dentro de casa como aquele filho mais velho. Na primeira história, alguém perdido fora de casa e sabe que está perdido. Na segunda história, alguém perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. E na terceira história, um filho perdido fora de casa e sabe que está perdido, e um filho perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Aqui eu parto para o encerramento deste breve sermão. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e se encontra na condição desse filho mais novo. Você sabe que você está fora de casa e precisa tomar uma decisão. Ou talvez você está na condição do filho mais velho. Você está dentro de casa, mas você está perdido, desorientado, sem rumo, sem fé, sem esperança. Aonde Jesus conta essas três histórias para os escribas e fariseus? Na porta. Aonde termina a parábola do filho pródigo? Na porta. E qual era a última frase em algumas versões? Mas ele não queria entrar. Sabe qual a conclusão que nós podemos chegar aqui? Jesus está contando essas histórias para os escribas e fariseus e falando o seguinte para eles: vocês vão ficar aqui fora murmurando, ou vocês vão entrar para comer com a gente? Filho mais velho, você vai entrar para comemorar a volta do seu irmão, ou você vai ficar aqui em cima do muro e não sabe se vai entrar ou não? Essa é a aplicação para nós aqui hoje. Precisamos ter atitude, precisamos tomar um posicionamento. Ficar remoendo em cima do problema, sofrendo sobre isso, vivendo em cima desse trauma não vai te levar a nada. Isso vai te matar. Você precisa virar a página, dar a volta por cima. Como diz aquela velha frase, aquele jargão: faça do limão uma limonada. Parece um pouco demagogo, mas não é. É verdade, porque a vida é dura mesmo. E você acorda e ninguém vai ter dó de você. Você precisa tomar a decisão, olhar para os pés de Jesus, se firmar nas suas promessas, firmar naquilo que te traz esperança, pegar essa palavra para si e falar: em nome de Jesus eu vou tentar mais uma vez. Se você está perdido fora de casa, você precisa voltar para Jesus rápido. Se você está dentro de casa, você não pode permitir que se perca devido às circunstâncias que você tem vivido. Jesus conta essa história para eles na porta. Vocês vão ficar aqui fora reclamando e murmurando, ou vocês vão entrar para comemorar com a gente?
A nossa fé não pode estar pautada por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que Ele é. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. A igreja fica em pé. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Em uma só voz, se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé as coisas que podes. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais. A Deus seja o louvor. Seja o louvor. Se Deus fizer, receba a nossa adoração nessa noite, Jesus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez para acabar, se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa noite? Nessa noite de segunda-feira, nessa noite fria, o Espírito Santo vem sobre esta igreja como um bálsamo. Independente da situação que você entrou aqui nessa noite, como um bálsamo, Ele vem sobre você. Cura as feridas do passado. Abre os seus olhos espirituais para que você veja e tenha a estratégia daquilo que estava fechado. Aquela causa na justiça, em nome de Jesus, Ele traz solução pelos olhos da fé. Aquele diagnóstico que o médico te deu, em nome de Jesus, nessa noite, receba a vitória em nome de Jesus. Aquela mulher que tem a sua madre fechada, em nome de Jesus, nessa noite o Senhor te abençoa e te cura. Talvez aquele diagnóstico de morte, AIDS, câncer, leucemia, em nome de Jesus, Ele te cura nessa noite, pelo poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Que através da tua vida aqui representada, Ele alcance aquele teu familiar que não está aqui, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Você que tem promessa de Deus nessa noite, levante as suas mãos para o alto. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Em nome de Jesus, Ele renova as tuas forças.
Ele te traz ânimo, te traz alegria, te traz a tua memória, aquilo te traz esperança em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui fruto da oração daquela pessoa que nem viva mais está, daquela tua avó, daquela tua mãe, mas nessa noite o Senhor te traz aqui para te lembrar que as promessas dele estão de pé. As promessas dele estão de pé na tua vida. Não se perca, não saia pelo caminho errante, não, fique firme na presença do Jesus, porque na hora certa ele vai cumprir as suas promessas, na hora certa e no momento certo ele vai abrir aquela porta que você tanto deseja em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, aplaudem o Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus.